Olá, paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com você nesse momento uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Gostaria de te pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: E logo Jesus compeliu aos seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito ou é um fantasma? E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Amém. E eu quero compartilhar com você nesse momento, essa palavra, nesse momento que os discípulos estão vivendo ali com o Senhor Jesus. Eles estão ali debaixo de uma obediência. Foi o Senhor que os ordenou, foi o Senhor que compeliu os seus discípulos para que eles entrassem no barco e atravessassem o mar. E o interessante é que quando eles estão no meio do mar, o vento é contrário. O vento agita o mar, dá contra o barco. E aqueles discípulos agora, mesmo obedecendo a palavra de Deus, mesmo sendo fiel ao Senhor Jesus, eles estão vivendo um momento de aflição, um momento de angústia, um momento de dificuldade. Eles não estavam, o barco estava no meio. Eles não tinham como voltar, eles não estavam próximos à terra firme para que eles pudessem voltar. Eles estavam, isso quer dizer que o momento da angústia, o momento da aflição, eles não tinham como sair daquele problema. Mesmo eles sendo pescadores, sendo homens experientes no mar, eles ficaram ali. Eles ficaram sendo castigados ali pelaquela tempestade. Mas quando eu olho para essa lição, quando eu olho para essa palavra, eu aprendo muitas coisas para nossas vidas. E o interessante é que o Senhor Jesus, ele nunca nos prometeu uma ausência de problemas, uma ausência de dificuldade. Lá em João 16, no versículo 33, o Senhor nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, nós temos uma promessa de que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. O Senhor está contigo. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, mas o Senhor está conosco. E o interessante é que no meio ali daquela tempestade, os discípulos, eles estavam com medo. O medo tomou conta deles. E o interessante é que a própria medicina, a própria psicologia já tem dito isso, do impacto que o medo provoca na vida de uma pessoa. O medo, ele abaixa a imunidade, o medo aumenta o estresse. Existem pessoas que ficam doentes por conta do medo.
ficam em pânico, com problemas emocionais ou na sua saúde. E os discípulos agora, eles estão vivendo essa situação de estresse e eles estão ali apavorados com o que está acontecendo. Mas aí a palavra de Deus nos diz que na quarta vigília da noite, o Senhor, ele vem andando sobre as águas. Jesus, ele vem andando ao encontro dos seus discípulos. E o medo foi tão grande na vida deles que eles não souberam discernir que era o Senhor que estava vindo. Eles começaram a gritar achando que fosse um fantasma. Porque o medo, ele faz isso na nossa vida. O medo, ele nos faz ver coisas que não existem. O medo, aquilo que viria até o encontro dele, para ser a solução, para ser a salvação, eles estavam achando que era um fantasma. Cuidado com o medo. Não deixe o medo te dominar. Não seja guiado pelo medo, mas seja guiado por Deus. Cuidado para você não perder o seu discernimento e olhar para a situação que você está vivendo, as suas dificuldades, e saber que Deus está contigo, que Deus não te abandonou. E ao invés de deixar que o pavor tome conta de nós, nós precisamos ter bom ânimo. Quando o Senhor Jesus se aproxima, ele diz assim: não temais, tem de bom ânimo, sou eu. E o interessante, que Pedro, ele entende, ele percebe a voz do Senhor, e ele diz assim: se for o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E aí então, o Senhor Jesus diz: vem. E Pedro desce do barco, e Pedro começa a andar sobre as águas. Os momentos de dificuldade na nossa vida, eles não são para nos matar. Quando Deus nos proporciona momentos de dificuldades, nós precisamos entender que aquele momento é um momento de crescimento na nossa vida. Ou você vai deixar ser dominado pelo medo, ou você vai aproveitar esse momento para que você possa viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Pedro rompe com os limites naturais, Pedro rompe com os limites da física, e agora Pedro está andando sobre as águas. Infelizmente, os outros discípulos poderiam ter tido essa experiência, mas eles ficaram no barco. Eles não tiveram a fé, a coragem que Pedro teve em descer, em arriscar, em se aproximar do Senhor, de saber que se Deus está dando uma palavra, eu não preciso temer, mas eu preciso olhar para aquilo que Deus está me falando e andar com fé em direção aos propósitos de Deus. E Pedro, ele faz isso. Os outros permanecem do barco. Os outros permanecem assistindo o que ia acontecer. Mas Pedro, ele ousou para viver algo sobrenatural na sua vida. Aproveite esse momento para que você viva experiências sobrenaturais com Deus. Aproveite esse momento de luta para que você possa ver o livramento do Senhor na sua vida. Deus, ele quer nos ensinar muitas coisas. O Senhor quer que a nossa fé seja acrescentada, que a nossa fé aumente, que nós possamos andar não apenas na visão natural, não apenas por vista, mas que nós possamos verdadeiramente andar pela fé. E Pedro, ele começa a andar em direção ao Senhor. Pedro está tendo uma experiência sobrenatural. Mas quando chega em um determinado momento, a palavra nos diz que Pedro, ele olha para o vento, ele olha para a dificuldade, ele olha para aquela situação e ele começa a afundar. E aí eu aprendo que eu preciso olhar para o meu Senhor.
Eu não posso olhar nem para a esquerda, eu não posso olhar nem para a direita. Os meus olhos precisam estar em Jesus. Se os meus olhos não estiverem em Jesus, se os meus olhos estiverem na circunstância, se os meus olhos estiverem no vento, se os meus olhos estiverem no problema, a tendência é que eu me afunde naquele problema. Olhe para Jesus, olhe para o Senhor. Espere em Deus, confia no Senhor, confia na palavra de Deus. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2, diz que nossos olhos têm que estar fitos no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos tirar o nosso foco de Jesus, nós não podemos tirar os nossos olhos do Mestre. Porque a consequência de olhar para os lados, de olhar para as circunstâncias, é afundar. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para passar, para atravessar as dificuldades, aprendendo, amadurecendo, crescendo espiritualmente, conhecendo o Senhor, conhecendo mais. E Pedro, ele começa a afundar, mas Pedro, ele entendeu aonde estava o socorro dele. E Pedro começa a clamar, dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Pedro viu que ele estava afundando, mas ele clama pelo livramento de Deus, pela salvação de Deus. E talvez hoje você esteja vivendo um momento de luta com tudo isso que temos vivido nesses dias. Talvez você possa perceber que a sua fé está naufragando. Mas esse é o tempo de você parar e clamar ao Senhor, dizer: Senhor, salva-me. Senhor, me ajuda. E eu aprendo aqui que as mãos de Deus, as mãos do Senhor, ela está sempre estendida para ouvir o nosso clamor. E quando Pedro clama, o Senhor estende as suas mãos e levanta Pedro. Ele ergue Pedro. Ele diz a Pedro: Pedro, ó pequena fé. Jesus, ele confronta a fé de Pedro, porque Pedro permitiu aquela situação por causa de um momento de incredulidade. Pedro começa a afundar. Mas o Senhor levanta Pedro. O Senhor ergue Pedro. Ergue Pedro. O Senhor ergue a mim. O Senhor ergue a você. Basta nós clamarmos a Ele. Basta nós compreendermos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é a nossa salvação, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que nós não temos outro caminho a não ser Jesus. Clame ao Senhor. Peça pelo socorro de Deus. E diz a palavra que os dois voltam para o mar, para o barco. Eles voltam ali andando. E quando eles entram no barco, o vento cessa. A experiência acabou. O momento de dificuldade acabou. Mas quando passa o momento de dificuldade, nós podemos desfrutar da experiência que Deus nos proporcionou. Nós podemos analisar e avaliar que Deus nos ensinou algo nessa situação. Nós podemos perceber e ver que no meio das dificuldades, Deus está pronto para nos salvar. Que a nossa dificuldade, ela não é maior do que o nosso Deus. Porque quando ele entra no barco, eles começaram a adorar. Eles começaram a adorar o Senhor e dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus. Eles reconhecem o poder, a soberania. E as experiências, as dificuldades, elas vão nos levar para que nós também possamos adorar e reconhecer o poder de Deus, a glória de Deus, os propósitos de Deus na nossa vida. E eu quero nesse momento, você que me ouve, você que está passando por luta, você que está passando por dificuldades, você que parece que está afundando, que não tem saída, clame ao Senhor. Peça o socorro de Deus. Talvez você esteja afastado do Evangelho.
Peça pelo socorro. Clame ao Senhor. Jesus, Ele quer te salvar. Jesus, Ele quer te libertar. Jesus, Ele quer fazer algo grande na sua vida. Jesus quer te levar a experiências maiores. Jesus quer que você o conheça, que nós o conheçamos ainda mais. As lutas, as dificuldades, as tribulações, elas nos levam a uma compreensão maior do poder de Deus e da glória de Deus na nossa vida. E eu quero orar por você, você que está enfrentando luta, você que tem vivenciado o medo, o temor, que tem estado em depressão ou com síndrome do pânico, com medo do que pode acontecer nos próximos dias. E eu quero dizer para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus poderoso, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha de encontro às nossas dificuldades. Meu Deus, que nós possamos aprender nesses momentos difíceis qual é a Tua vontade, qual é o Teu querer para nossas vidas. Que nós possamos passar por esses problemas sendo fortalecidos pelo Senhor, tendo ânimo, tendo alegria. A alegria não que o mundo possa nos oferecer, mas a alegria que o Senhor pode nos dar. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor venha nos salvar, que o Senhor venha nos dar livramento, que o Senhor venha, Deus, tocar em nossas famílias, que o Senhor venha, ó Pai, tocar, ó Deus, em nós, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, Deus, o milagre, em nome de Jesus. Nós também oramos, ó Pai, pela nossa nação. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha guardar o nosso povo, que o Senhor venha nos livrar de todo o mal, que o Senhor estenda as Tuas mãos de poder sobre o Brasil e que o Senhor possa erguer esta nação na força do Teu poder. Nós confiamos em Ti, nós clamamos a Ti pelo socorro, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.